Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos. Nesta manhã, então, nós estaremos transmitindo o nosso culto online de uma maneira um pouco diferente. A gente não vai ter somente a mensagem, mas a gente vai ter a participação especialíssima aí também dos nossos irmãos do louvor, representados pela nossa irmã Gabriela e o seu marido, nosso diácono Vinícius Pires. Eles estarão juntos louvando ao Senhor conosco. E eu queria aproveitar que a gente está começando essa transmissão agora para pedir que você nos desse um retorno sobre a questão do áudio e da imagem, principalmente no momento que a gente começar aqui a transmitir o vídeo que a Gabriela e o Vinícius gravaram para a gente poder ser dirigidos no louvor ao Senhor nosso Deus. Manda aí a mensagem via o Facebook aqui, ou até mesmo via os grupos da nossa igreja, Presbiteriana Central de Bom Sucesso, para que a gente possa ter certeza que está chegando aí com qualidade tanto a imagem quanto o som. Bom, nós vamos orar nesse momento e entregar ao Senhor a nossa vida, aqueles que estão em jejum também entregando ao Senhor esse momento de oração, de pedidos pelo nosso país e pelo mundo todo que atravessa essa pandemia. Te convido a fechar os olhos e pensar em Deus nesse momento, elevar os seus pensamentos. Se por acaso o pessoal na tua casa aí está com outra distração, quem sabe aí um som alto, quem sabe a televisão alta, convida eles a parar um minuto, vamos buscar ao Senhor, vamos elevar os nossos corações ao Senhor em oração nesse momento. Eterno Deus e Pai, diante da Tua santa presença nós nos encontramos novamente, neste que é o Teu dia, Senhor, o primeiro dia da semana em que nós separamos especialmente para a adoração a Ti, para o cuidado das Tuas coisas, para podermos manifestar também o Teu amor ao nosso próximo. Nós Te adoramos, Senhor, porque não há outro Deus além de Ti. Nós Te rendemos graças porque Tu és o Deus da nossa salvação. Nós nos aproximamos do Teu trono sagrado, humildemente, através dos méritos do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para pedir ao Senhor que receba este culto que somente a Ti é devido. Ó Pai, nós não estamos reunidos no templo como gostaríamos de estar, mas nós Te agradecemos porque podemos ter acesso uns aos outros através desta tecnologia e assim também nos unirmos diante do Senhor neste domingo e não sairmos, ó Deus, e não perdermos o nosso bom hábito de Te adorar e de Te servir neste dia. Fala conosco, ó Deus, e recebe este culto, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar juntos com o diácono Vinícius e com a sua esposa Gabriela, exaltando o nome do nosso Deus.
Com alegria, então, irmãos, nós vamos dar continuidade ao culto ao Senhor nesta manhã. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e nós podemos nesta manhã, neste domingo de Ramos, nos preparar para esta semana, em que é a semana em que nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, na Páscoa que virá no próximo domingo. Quero te convidar novamente a chamar a sua família, para que tenhamos um momento de comunhão através da ministração da palavra do Senhor, crendo que é o próprio Deus quem quer nos falar através da sua misericórdia. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai eterno, Pai de amor, Pai de infinita bondade, clamamos a Ti, pedindo que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente e o coração, retirando de nós, ó Pai, tudo aquilo que possa atrapalhar este momento, o aprendizado da Tua palavra. Que caiam por terra, Senhor, todo e qualquer preconceito, que caia por terra, Senhor, a nossa autossuficiência, que caia por terra, ó Pai, até mesmo pensamentos do tipo, eu já ouvi sobre este texto antes, eu já conheço muito esta história, mas cremos que o Teu Santo Espírito quer nos falar mais uma vez, e de maneira, ó Pai, a que possamos entender e praticar esta palavra nas nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos, rogando também as Tuas bênçãos para aqueles que têm sofrido, rogando as Tuas bênçãos para aqueles que têm corrido risco, Senhor, porque precisam ir e vir, e também, ó Pai, assim estão glorificando o Teu nome dentro, ó Pai, das suas profissões. Abençoa aqueles que estão nas suas casas, que haja paz nos lares. Abençoa aqueles, ó Pai, que estão no seu local de trabalho, que haja paz também vinda da Tua parte, e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. O texto diz lá em Lucas 19, 28 a 40, e dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Palavra do Senhor para as nossas vidas nesse domingo de adoração, neste domingo de serviço a Deus. Irmãos, nós observamos esse texto, eu queria destacar 4 pontos para a nossa breve meditação nesta manhã. É claro que você sabe que Jesus ele teve um ministério muito dinâmico. É claro que você sabe, e se você não sabe, está sendo apresentado o Evangelho de Jesus nesta manhã, que o Senhor Jesus Cristo ele vem à Terra enviado pelo Pai com uma missão, com um propósito.
O Evangelho de João vai nos dizer no capítulo 3, versículo 16, que foi porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós, seres humanos, já nascemos condenados pelo pecado. Mas o Senhor Deus nos olhou com amor eterno e oferece-nos a vida através de Jesus. Foi para isso que Jesus veio, para através da sua morte nos trazer vida. Durante as várias passagens bíblicas que nós temos do ministério de Jesus, a gente vê Jesus compadecido dos que sofrem, até mesmo daqueles que estão em Jerusalém, que são como ovelhas que não têm pastor. A gente vê o Senhor indo ao encontro dos necessitados. A gente vê Jesus chamando as crianças e não querendo que ninguém as interrompesse e que elas estivessem perto dele. A gente vê o Senhor Jesus chegando até mesmo às mulheres, aos pecadores, aos publicanos e fariseus, querendo ter uma comunhão com eles e se revelar a si mesmo como o Evangelho, como o Messias prometido. E durante esta caminhada, Jesus ele fez muitos milagres, purificou muitos leprosos, ressuscitou até mesmo Lázaro, conforme a gente tem estudado. E a gente compreende que os ensinos de Jesus também impactaram aquelas pessoas. Ao ponto de agora, na entrada de Jesus em Jerusalém, para esta que seria praticamente a última semana antes da crucificação e morte, a gente vê aqui que o número de discípulos de Jesus não é mais somente os 12, mas muitos que agora o acompanham, muitos que agora querem glorificar o seu nome. Jesus Cristo ele estava disposto e entusiasmado a sofrer e morrer por nós. Eu lembro certa vez que eu estava num retiro de jovens e o preletor do retiro, era a época de Páscoa, ele falou assim, olha, agora a gente precisa, não é, comemorar a morte de Jesus, e aquilo me chocou um pouco, porque eu fiquei assim, olha, mas comemorar a morte? Eu já ouvi falar sobre comemorar a ressurreição do Senhor, mas a morte? E ele dizia, sim, porque ele veio para morrer, e ele foi fiel e obediente ao Pai, fiel até a morte e morte de cruz, porque ele olhava obstinadamente para aquele caminho que conduzia à morte, na esperança de que através do seu sacrifício, todas as promessas de Deus seriam cumpridas para o povo de Israel, e assim os seus eleitos conquistados e salvos definitivamente para ele. Esta esperança ela se concretiza na pessoa do próprio Senhor Jesus, que é o Verbo de Deus encarnado, a palavra de Deus que vem até nós, o pão vivo que desceu do céu. Jesus, então, ele tem ali um olhar diferenciado, mesmo tendo momentos de dificuldades, mesmo tendo momentos até mesmo de orar e pedir ao Pai, olha, se possível, passa de mim este cálice, este sofrimento, ainda assim, ele se levanta, chama seus discípulos, vai adiante, manda que os discípulos busquem um jumento para que ele pudesse entrar em Jerusalém e assim cumprir a profecia que era dita sobre ele mesmo e sobre esta entrada dele, né, num jumento, filho de uma jumenta, conforme o texto profético vai nos dizer. Jesus, então, ele está disposto e por isso ele entra em Jerusalém entusiasmado para sofrer por nós. Quando nós lemos esse texto bíblico, carecemos da iluminação do Santo Espírito para entender que apesar de ser uma narração de algo que aconteceu há praticamente 2000 anos atrás, ele ainda assim se aplica a nós nos dias de hoje, nos mostrando que o Senhor não pensava só naqueles 12, ou 70, ou 120, ou muito mais discípulos que estavam juntos ali na entrada de Jerusalém. Mas o seu coração e o seu pensamento já estavam voltados a nós pecadores, que ainda nem tínhamos nascido. O Senhor já tinha morrido por nós. E a palavra de Deus nos fala sobre isso. Que no plano eterno o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado para que nós pudéssemos ser religados de maneira suprema,
de maneira eficiente e suficiente ao Deus de amor. O segundo ponto que eu queria destacar com os irmãos é que Cristo ele tem direito e domínio sobre toda a criação e as criaturas desta criação. Talvez seja um ponto que a gente passe despercebidamente, talvez a gente pule ou não presta muita atenção naquilo que o Evangelho vai nos dizer, mas Jesus ele vai preparar os discípulos para buscar o seu meio de transporte com o qual ele vai dar entrada à cidade de Jerusalém, e ele vai preparar os discípulos dizendo assim, olha, vocês vão entrar na aldeia, quando vocês entrarem, vocês acharão preso um jumentinho que jamais homem algum montou, vocês vão soltá-lo e trazê-lo, e se alguém perguntar por que o soltais, vocês responderão assim, porque o Senhor precisa dele. Irmãos, a autoridade do Senhor, a soberania do Senhor, o domínio do Senhor, o poder do Senhor sobre a sua criação e sobre as suas criaturas, das quais nós fazemos parte, agora sendo elevados a sermos filhos de Deus, por crermos no Senhor Jesus, mas todo este poder, todo este domínio, toda esta soberania e esta autoridade do Senhor é demonstrada também aqui nesse texto. A palavra do Senhor, ela é a palavra final. Se alguém quiser interromper o projeto que Jesus tem para a tua e para a minha vida e para este mundo como um todo, basta o Senhor Jesus dizer, eu preciso que seja assim. Jesus precisava daquele jumento em que ninguém tinha montado ainda. E a orientação de Jesus para os discípulos foi esta. E muito interessante, amados, como a gente sempre aprende, tanto nas mensagens como na escola dominical, que crer no Senhor Jesus é mais do que apenas dizer. Mas é necessário a gente obedecer os seus mandamentos e obedecer as suas palavras. E a gente observa isso na continuação do texto, quando os discípulos foram e chegando lá, acharam tudo da maneira conforme Jesus disse, e quando eles soltaram o jumentinho, os donos do jumento perguntaram por que o soltais. Percebam que o versículo 34, a resposta que os discípulos dão aos donos, entre aspas, porque o dono mesmo de todas as coisas e de tudo é o próprio Senhor Jesus, a resposta é literalmente a mesma que Jesus tinha ensinado, porque o Senhor precisa dele. Irmãos, quando nós olhamos para este mundo, para a criação de Deus, para a natureza, a soberania, todas as coisas que nos acontecem, às vezes a gente não entende porque o Senhor precisa de algo de nós. Porque no fundo, teologicamente falando, o Senhor em si, ele é completo. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é completo. Mas ainda assim a palavra nos mostra que por diversas vezes o Senhor olha para a sua igreja e para nós como cooperadores dele. Jesus ele anunciava as boas novas que era ele mesmo, mas ao se preparar para a morte e ressurreição, ele deixa o Espírito Santo conosco, diz, olha, é necessário que eu vá para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, dar-lhe-eis o Espírito Santo, e o Espírito foi enviado para que nós continuemos a cumprir a missão de Deus na busca dos seus filhos que ainda estão perdidos nesse mundo. E é por isso que, assim como o Senhor precisou de muitas pessoas e até mesmo de um jumento durante o seu ministério, muito mais o Senhor Jesus ele precisa dos seus filhos e filhas para anunciarmos nesta época pré-Páscoa, a verdadeira razão pela qual nós anunciamos e comemoramos a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Bom, a gente já tem aqui nesse segundo ponto um momento que você pode guardar para uma aplicação prática na sua vida. Não permita que o fato da sua vida ter mudado nas últimas 2 ou 3 semanas e de você praticamente não ter saído de casa, ou se saiu muito rapidamente, ou profissionalmente, retornando depois, não permita isso que isto atrapalhe as celebrações da Páscoa em família. Quem sabe esta vai ser a primeira vez que você, como pai ou como mãe, vai ter a oportunidade de reunir todos à mesa,
ler textos clássicos do Antigo Testamento sobre a instituição da Páscoa, ali quando o povo estava prestes a ser liberto, né, do Egito, e poder ensinar aos seus filhos da mesma maneira como Deus nos mostrou e nos ordenou que os servos do passado deveriam ensinar aos seus filhos, inculcando assim a palavra do Senhor. O Senhor precisa, e quando o Senhor precisa, Ele faz de tudo, porque toda a criação e todas as criaturas são dele, e Ele tem direito sobre elas. Próximo ponto, amados, que nós vamos meditar, é que o triunfo de Cristo, ele é o motivo do louvor de seus discípulos, mas incomoda os fariseus. Percebemos que enquanto Jesus estava ali, né, e já se preparava para montar sobre o jumento, trouxeram os seus discípulos, né, as suas vestes, colocaram em cima do jumento, ajudaram Jesus a montar, e enquanto Jesus estava indo, eles estendiam no caminho as suas próprias vestes, e isso era uma maneira de mostrar que quem chegava a Jerusalém não era qualquer pessoa. Havia sim uma festa, conforme em outras festas judaicas, estes atos eram feitos. Quem chegava a Jerusalém era ninguém mais, ninguém menos que o Rei da Glória, o dono de toda Jerusalém, o dono de todo Israel, aquele que é criador e dominador sobre todo o seu povo. Os discípulos tinham entendido isto naquele momento e eles começaram a louvar o Senhor. E o Senhor, ele começa naquele momento ali a receber aquele louvor. De maneira nenhuma Jesus interrompe. E talvez os fariseus, até por terem visto, né, durante o ministério de Jesus, muitas atitudes humildes de Jesus, muitas repreensões de Jesus, até mesmo a quem Jesus curava, e às vezes dizendo, olha, não conte nada a ninguém, não diga nada a ninguém. Naquelas ocasiões, porque não era momento, mas é chegado o momento aqui de Jesus ser glorificado, dele ser louvado pelo seu próprio povo. E os seus discípulos começam a exclamar, enquanto Jesus se aproximava ali da descida do Monte das Oliveiras, né? Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que eles tinham visto em 3 anos e meio de ministério de Jesus. Aquele povo todo que acompanhava Jesus em volta do mar da Galileia, aquele povo todo que não dava tempo para que Jesus descansasse, o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça, aquele povo todo que anunciava, né, já ali entre as aldeias, olha, vem aí aquele que curou o paralítico, vem aí aquele que expulsou os demônios daquele que estava perturbado há muitos anos, vem aí aquele que curou uma mulher e ela só tocou na orla das suas vestes. Este povo louvava a Deus pelos fatos, né, pelas curas e pelos milagres que o Senhor Jesus tinha feito. E sabe como que era o louvor? O louvor era: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. É este Deus que está sendo louvado aqui pelo seu povo. E há um paralelo muito interessante quando a gente observa que no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14, no momento em que os anjos, os pastores estão ali presentes e subitamente apareceu como um anjo uma multidão de milícia celestial que louvava a Deus dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos louvavam dizendo glória a Deus nas alturas e pedindo que houvesse paz na terra. E nesse momento em que Jesus está na terra, momento da sua entrada triunfal em Jerusalém, os homens o louvam. Os discípulos seus abrem a sua boca, bendizem ao Senhor e dizem: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, e paz no céu e glória nas maiores alturas. O Senhor continua sendo glorificado. E agora a gente vê aqui uma completude, tanto a paz na terra quanto a paz no céu, mesmo em meio a um caminho que vai conduzir à morte, como é o caminho que Jesus começa a trilhar aqui, montado neste jumento na sua entrada em Jerusalém. O próximo ponto
é que quer os homens louvem a Cristo ou não, o Senhor será sempre louvado. E a gente entende isso a partir da iluminação do Espírito Santo, nos últimos versículos aqui do 39 para o 40. Quando os fariseus vão procurar Jesus e vão falar assim: mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus vai falar assim: olha, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Irmãos, o nosso Deus, ele sempre será louvado. Talvez você tenha ficado chateado, triste com alguma situação e por isso você não faz mais parte do corpo de Cristo, no sentido de que não congrega mais na igreja em que você foi convertido pelo Espírito Santo, na igreja em que você foi batizado ou publicou a sua fé em Jesus. Talvez nesta caminhada você tenha deixado de abrir a sua boca e louvar ao Senhor, e cantar a Ele, e glorificar a Ele, e bendizer o seu nome pelos seus maravilhosos feitos, ou até por quem Ele é e pelos seus atributos. Talvez nesta caminhada, até mesmo diante desta pandemia, diante de assolações que vêm sobre o mundo, quem sabe sobre algum familiar seu, você esteja revoltado contra Deus e não queira louvá-lo mais, não queira adorá-lo mais. E o que o Senhor Jesus nos ensina é que Ele sempre será louvado, quer a gente queira, quer a gente não queira, ainda que seja necessário que as pedras clamem. E esta palavra do Senhor Jesus, ela também é profética, porque logo depois desta última semana em que Jesus ali, ele é preso injustamente, em que Jesus ele é condenado injustamente, em que aquele povo que declarava bendito, né? O que vem em nome do Senhor, teve a oportunidade até de escolher quem soltar e escolheu Barrabás em vez de escolher Jesus. Ainda assim, o Senhor caminha adiante e lá no final, quando ele é crucificado, a Bíblia diz que a natureza, ela responde. Que o dia que era claro se tornou em trevas, que houve terremoto, e que após a ressurreição do Senhor Jesus, vários sepulcros que eram de pedra também se fenderam, se partiram, e os mortos que estavam ali ressuscitaram. A palavra de Jesus, ela é sempre verdadeira e ela sempre se cumprirá. E um dia todos os reis da terra irão dobrar os seus joelhos na presença do Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus. O nosso Deus tem nome, o nome dele é Jesus. Um dia toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E o convite do Senhor Jesus para nós é: não espere o dia do juízo. Entregue a sua vida a Ele agora. Entregue o teu caminho ao Senhor, confiando que o mais Ele pode fazer. Que o Espírito Santo trabalhe no teu coração com esta palavra. Que você entenda que o nosso dever de louvar ao Senhor é também um prazer. Que a mesma alegria que aqueles discípulos tiveram, nós temos também. A oportunidade que eles tiveram, nós ainda temos, mesmo que dentro de casa. Não perca o foco. O foco da sua vida, o foco da minha vida é Jesus. Quer a gente esteja numa praia, quer a gente esteja dentro do nosso quarto. Quer a gente esteja no mais lindo monte, quer a gente esteja talvez na garagem do prédio. O foco da nossa vida é buscar a Jesus, é adorar a Jesus. Para isso fomos criados, para glorificar o seu nome. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Quero aqui deixar, meus agradecimentos aos nossos irmãos que louvaram, conosco nesta manhã, principalmente Gabriela e Vinícius, que se dispuseram a fazer esse vídeo. Espero que tenhamos mais, para que a gente possa também ter neste momento não somente a pregação da palavra, que é central, claro, no culto a Deus, mas também esse momento de adoração comunitária, mesmo que estejamos distantes. Um forte abraço para você e para a sua família. Eu quero impetrar a bênção sobre a sua vida, da parte de Deus, e sobre toda a nossa nação, esta nação que clama. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, Criador de todas as coisas e que governa sobre a terra, que
o Espírito Santo de Deus, com a sua consolação, venha sobre cada um. Sejam presentes sobre a vida do menor até o menor. Sejam presentes sobre a vida daqueles que estão enfermos, trazendo a cura. Sobre os que estão desanimados, trazendo a alegria da salvação. Sobre o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos. E sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.